Nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda mais uma vez a este canal, para que a gente possa juntos viver esse momento de reflexão e fé, onde nós vamos vivenciar momentos em que nós estamos passando por motivo de nossa desobediência a Deus e também a desobediência a Maria. E nesse momento, deste encontro, nós vamos viver o pedido de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai mostrando em que abismo caímos, em que abismos estamos caindo. E a situação ainda pode piorar. Quanto de nós estamos orando? Quanto de nós conhecemos verdadeiramente os problemas do mundo inteiro? Quando a gente der por si, a gente só vai encontrar um abismo e que nós estamos vivenciando isso. Nós estamos apenas importando com nós mesmos, com o nosso país. Nós estamos importando somente com a nossa família. E aí a gente vê desmoronando as famílias pelo mundo. A gente vê aí as guerras autodestruindo as famílias, autodestruindo a cidade. Pessoas que não ligam com o meio ambiente, se destruindo o ambiente, né? Tudo isso por quê? Porque nós não estamos vivenciando verdadeiramente o pedido de Nossa Senhora. E aí a gente vai encontrando em todo o mundo estes abismos que está acontecendo nas famílias, na sociedade, no mundo inteiro. Vamos então refletir um pouquinho a mensagem de Nossa Senhora, que ela vem mostrar para nós tudo isso, o que nós estamos vivenciando hoje, né? Crianças, adolescentes, matando pai e mãe, por quê? Somente por querer ir visitar a namorada em outro lugar, né? Namoradas também querendo, né? Viver momentos afastados, longe da família. Então a gente vai vendo aí a família se destruindo. A gente vai vendo aí padrasto matando filha, jogando a filha do prédio. A gente está vendo aí também, né, padrasto que mata o filho, aliás, é o enteado, e leva até o médico e diz que foi queda. E a gente vê a brutalidade acontecendo com as famílias. A gente vê mulheres sendo espancadas, morta por namorado. Então a gente vê essas coisas acontecendo dentro da família e aí a gente não consegue compreender porque o ódio está dominando a nação humana. Porque o egoísmo está tão forte na nação humana. Porque então toda essa guerra e autodestruição de famílias, destruindo os lares, destruindo o que elas têm, que conseguiu na sua luta diária, no seu decorrer de sua vida. A gente vê também que a natureza castigou muitas e muitas pessoas. E a gente vê que nós não levantamos a mão para ajudar de uma forma caridosa, a gente ajuda com uma mão, mas a gente tira com a outra quando a gente não protege a natureza, quando a gente começa a destruir cada vez mais a natureza. Vamos juntos viver esse momento de escutar o que Nossa Senhora tem para nós. Em que abismo caíste? Esta mensagem foi dada para o Padre Gobi no ano de 1987.
Milão, 13 de maio de 1987, né? Em um momento da aparição de Nossa Senhora. Vai-se assim vivendo, né, essas datas da aparição. E Nossa Senhora apareceu os pastorinhos lá em Fátima, em Portugal. Hoje recordai os 70 anos da minha primeira aparição na pobre cova da Iria, em Fátima, onde vim do céu para vos dar a minha mensagem de conversão e de salvação. Desde então, o desenrolar deste ano foi uma contínua confirmação daquilo que vos tinha predito. A recusa de voltar a Deus por meio da conversão conduziu toda a humanidade pelo caminho árido e frio do ódio, da violência, do pecado e de uma impureza cada vez mais vasta. As guerras sucederam-se continuamente uma às outras, e não obstante os numerosos esforços efetuados, ainda não conseguissem construir a paz. Antes, hoje mais do que nunca, o mundo é cada vez mais ameaçado pela sua própria autodestruição. Não se quis responder no meu pedido de oração que, então, eu vos tinha feito, especialmente por meio da recitação frequente do Santo Terço, para obter a conversão dos pecados e a salvação de muitas almas expostas ao grave perigo de se perderem eternamente. Assim, a noite do pecado envolveu o mundo e o mal difundiu-se por toda a parte, como um terrível câncer. Não se quer reconhecer o pecado como um mal. Pelo contrário, este é abertamente justificado e exaltado como um bem. As pessoas já não se confessam mais, vive-se e morre-se habitualmente em pecado mortal, e quantas almas vão cada dia para o inferno por não haver quem reze e se sacrifique pela sua salvação. O meu pedido de que Hermínio fosse consagrado à Rússia pelo Papa juntamente com todos os bispos não foi acolhido. Assim ela difundiu os seus erros em toda a parte do mundo. Vivei numa humanidade que construiu uma nova civilização ateia e anti-humana. Já não se ama mais, já não se respeita mais a vida e os bens do próximo. As chamas do egoísmo e do ódio queimam as sementes de bondade que ainda surgem no coração dos homens. Os pobres são abandonados, os pequeninos são incendiados e alimentados com o pão envenenado do escândalo. Os jovens são atraiçoados e encaminhados para a precoce experiência do mal. Os lares domésticos profanados e destruídos. Como é grande a vossa desolação, como são tensas as trevas que vos envolve, em que abismo caíste. Satanás conseguiu estender por toda a parte o seu reino de trevas e de morte e domina com seguro vencedor. Agora começai a viver aquilo que eu vos predisse em Fátima, sobre o último ano deste vosso século e que ainda é mantido sobre o véu do segredo. Esses são os meus tempos, depois dos anos dolorosos do triunfo de Satanás, começam agora os anos do triunfo do meu coração imaculado. Por isso,
Vos convido todos a colaborar com este meu desígnio, a acolher esta minha obra de amor que eu mesma estou realizando em toda a parte do mundo por meio do meu movimento sacerdotal mariano. Sirvo-me ainda de ti, meu mais pequeno menino, e levo-te a toda parte, mesmo a lugares muito longínquos, para uma nova e extrema tentativa de apelo. Enfim, os grandes acontecimentos chegaram. Por isso, o meu Papa convocou um ano mariano extraordinário. Entrai todos, então, no refúgio que o meu coração imaculado vos preparou. Estes são os anos em que vos irei conduzir do profundo abismo de trevas e de desolação ao mais alto vértice de luz, de graça e de amor, porque por meio do triunfo do meu coração imaculado resplandecerá no mundo inteiro o reino glorioso do meu Filho Jesus. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Então a gente vamos ver agora o Santo Evangelho, para que a gente possa viver esse momento de fé e de expectativa e esperança em Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu não consegui aqui mostrar a vocês, né, a leitura do Evangelho, mas a gente vai fazer aqui, vocês prestem bastante atenção, pode também conferir, né, aí esse momento na Bíblia de vocês, para que a gente possa, então, vivenciar este momento. É o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo do 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Mande que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então, como a gente vimos que Nossa Senhora, ela traz para nós em que abismo nós caímos. E esse abismo vai trazendo umas grandes dificuldades para nós. Para que a gente possa, então, compreender do que ela venha a mostrar para nós. Ela vai falando para nós que tudo o que ela diz lá na cova da Iria, nós não assim temos, né, a graça de viver, de
obedecer, acolher aquilo que ela estava pedindo, né? Hoje, mais de 100 anos, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu, porque já não se fala mais, já está esquecido, né? Esse momento em que Nossa Senhora, ela vem do céu, ela traz mensagem e nós não importamos os fatos que aconteceu. Primeiro, aqueles 3 pastorinhos, eles são, né, ali preparados pelo anjo Gabriel, para que depois Nossa Senhora, ela vem. E a gente vê que o anjo Gabriel também, ele foi enviado por Deus para também preparar o coração de Nossa Senhora e para acolher o sim de Nossa Senhora. Agora parece que a gente quer que o anjo Gabriel venha novamente para acolher o sim de todo mundo. Ou este sim dessas crianças já não servirão para nós? Para que a gente possa acolher e viver um momento de citação do Santo Texto, de fazer oração frequente do Santo Texto, para que a gente possa encontrar com o nosso Salvador, que quando a gente contempla o Santo Texto, principalmente os dolorosos, a gente encontra o amor verdadeiro de Cristo por cada um de nós. Então Nossa Senhora, ela pede, né, para que a gente se sacrifique para salvar as almas que estão sendo perdidas. Qual é esse momento de sacrifício? A gente tirar horas do nosso dia e nos colocar em oração. É um sacrifício. A gente vê como a gente anda hoje abalado. Mas a gente acaba não tirando. A gente tira horas e horas para estar no celular olhando mensagem, postando foto, querendo ter like, fazendo o que? Seguindo pessoas que não falam de Deus, mas que vão falando de outras coisas, que aí a gente vai tirando o foco verdadeiramente do Salvador. Então a gente precisa de conversão, a gente precisa nos converter, voltando ao nosso Senhor e nosso Deus, buscando Ele verdadeiramente, e Ele está no meio de nós, pelo meio da oração e da Santa Missa e também da própria hóstia consagrada. Então, a gente precisamos ter esse pouquinho de atenção que Nossa Senhora pede para cada um de nós. E na história que ela vai falando da consagração à Rússia e que tudo vem acontecendo na Rússia, é que exatamente o início do comunismo, ele teve o seu início no ano de 1818, ainda muito longe da aparição de Nossa Senhora. Começou com Karl Marx. Karl Marx, ele era alemão e era de família judeu, de classe média. Só que naquele tempo não existia a classe média alta e classe média baixa. Existia somente a classe média alta. Então ele era da elite. Então ele, se formou a economista, a sociólogo, jornalista e filósofo e político. Então, desde a sua infância, ele começou a cursar direitos e então ele começou já a entrar no mundo político, na política estudantil. Depois ele foi para a universidade em Berlim, onde ele também conheceu Hegel, que era um outro filósofo, e aí começou a ter essa filosofia moderna traçada por esses dois e que chegou ao comunismo. E qual é essa ideia? O comunismo, ele é tudo em volta para algo comum. É o bem comum para todos, mas só que o deles era distorcido.
não era um bem comum para todos, era um bem comum para todos aqueles ricos que estavam, né, vivendo um momento difíceis das suas riquezas, das suas fortunas. Então eles queriam implantar esse sistema para que eles pudessem reerguer novamente e explorar cada vez mais os necessitados, os pobres. Então o sistema comunista ele defendia que a população deveria compartilhar as propriedades, tudo o que eles tinham, e viver em uma comunidade sem a moral tradicional do Ocidente, isto é, sem a família, né, entra numa questão familiar e religiosa. E essas pessoas, essas famílias, elas que decidiam assim, que os filhos e filhas casassem, né? Eles escolhiam maridos e esposa para os seus filhos. Então eles já estavam então querendo tirar isso, querendo tirar essa autoridade, deixando que o jovem se escolha por si só, né? E aí a gente vê como o mundo está hoje, né? Como a questão família está hoje. Como Nossa Senhora fala que a família hoje está dilacerada. E depois, né, eles queriam tirar, né, que o sistema capitalista queria tirar o direito do pobre, né, conseguir ter bens materiais. Né? Ele queria tirar isso. Queria tirar também a liberdade individual que ele teve de escolher nas faculdades e tudo mais. Então, ele queria tirar isso. Queria que só mesmo aqueles que ricos e que podiam estudarem e poderia ter essa liberdade. Para aqueles outros que queriam alcançar isso, era tirado. Então, foi tudo assim distorcido, né? É isso que eles estavam querendo fazer. E eles ainda diziam que o ser humano é um ser apenas material que deveria aumentar a produção de bens físicos sem uma enganação, buscar a transcendência. Então quer dizer que não era necessário eles querer buscar bem físico, mas apenas somente viver ali de uma maneira precariamente e entregar todo o seu sonho, toda a sua expectativa de vida na mão do empregador. Então, por isso que não era um sistema bom, por isso que Nossa Senhora vai falando que esse sistema era lobo, aliás, é isso mesmo, lobo disfarçado de cordeiro. Não era cordeiro, era lobos. Eles queriam destruir, então, ali, uma grande sociedade, a humanidade. Então, muitos países, eles não aceitaram, né, isso. Eles não tiveram esse vínculo de querer aceitar. Mas, então, na Rússia, eles começaram a viver, a querer esse momento, né? A buscar a viver esse momento. Depois, ali, acho que da Primeira Guerra Mundial, já estava ali vinculando isso. Então, o que a gente pode viver esse momento em que Nossa Senhora vai pedindo, porque ali já vai começando a introduzir na Rússia esse momento de ter, né, de conduzir a viver este sistema comunista no país. E depois eles conseguiram, né, implantar isso. Mas por que eles implantou, né? Porque não foram dado a Nossa Senhora a consagração da Rússia. Então, como a gente viveu esse momento da criada da União Soviética? Então, se criou então a União Soviética. Então se
implantou o regime comunista. Então ali se introduziu na própria Rússia. E aí se espalhou esses sentimentos por todo o mundo, o sentimento ateu e esse sentimento de exploração, esse sentimento de destruição de famílias. Então, da década de 60, do ano de 1960 para cá, que a gente pode conhecer um pouquinho melhor, a gente pode ver que da época do ano de 60 para cá, teve em 64, se não me engano, o Concílio Vaticano II, onde o Papa, né, deixa eu ver, João 23, que ele queria fazer, né, ali o concílio, mas depois foi Paulo VI que deu ali então o início e teve ali o fechamento desse concílio e que mudou muita coisa, mas logo depois veio uma revolução, né, que essa revolução trouxe todo um aparato, né, que foi os jovens querendo, né, o sexo livre, até mesmo dentro da própria faculdade, né, querendo essa liberdade. Depois veio também, né, o pedido para o aborto. Depois veio os feminicídio não. Veio aí não deu aqui para poder falar essa palavra, mas aí vocês sabem. Veio aí então a alta destruição dentro das famílias, aonde começaram a quebrar a moral da família, né? E um grande pecado era e é e continua sendo o aborto, né? Porque já vive o pecado de uma vida regrada sem Deus e ainda por cima, sem engravidar, mata a criança. E aí depois muitas outras coisas vieram acontecendo através dessa revolução. Veio também a ditadura no Brasil, né? Momentos que foi bastante um grande terror, né, aqui para nós, grande ódio, grandes coisas horríveis aconteceram durante esse período. E agora, nesse período de hoje, que a gente vê aí, né, de criança matando o próprio pai, o próprio irmão, né, para fins banais de um namoro infantil. A gente vê também jovens que entrou na sala de aula para se vingar da professora, matando pessoas, né, levando terror. A gente viu atirador também matando, né, entrando em escola. A gente viu também um homem entrando em creche, fazendo barbaridade com as crianças. E a gente vê tanto ódio crescente nesse nosso mundo, em que abismo estamos caindo. Por isso, Nossa Senhora pede a cada um de nós, Santo Terço na mão. Vamos rezar por essas pessoas. Vamos fazer um sacrifício de acordar cedo e de fazer a oração do Santo Terço. No Evangelho, Jesus ele vai mostrando que essas preocupações que nós temos no dia a dia são banais e não servem para nada. Mas quando a gente acata a sua palavra, acata os seus ensinamentos, a gente não é tirado de nós esse sentido de amor, esse amor verdadeiro que nós sentimos compaixão um pelos outros. Por isso que tem muita gente que tem compaixão, tem muita gente que ora, tem muita gente que intercede. Por isso que os santos mártires sempre é apontado aí como aqueles que viveram a palavra de Cristo na sua própria vida, na sua própria carne. E nós vamos viver esse momento pelo menos de oração, pelo menos de interceder, pelo menos de ouvir a palavra de Deus e colocá-la ela em prática. Porque se nós ouvirmos, se nós atendermos esse chamado, a gente vai viver cada vez mais forte em nosso Senhor e nosso Deus. Nossa Senhora fala dessa autodestruição
E ela fala ainda de um século, e a gente não sabe que século é esse. O que a gente sabe é que muitas coisas virão e muitas coisas acontecerão. Por isso vamos rezar. Porque a gente está vivendo aí esse grande queda do abismo e a gente precisa levantar. Vamos levantar, vamos pedir socorro a Nossa Senhora para que ela venha a nos tirar desse abismo que está cada vez mais tenso na nossa vida, no mundo e na sociedade e na comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Até um próximo encontro, fique com Deus, fica na expectativa, na esperança, na fé e na oração, para que tudo na nossa vida comece a ter sentido. Que a graça de Deus seja estendida sobre todos nós, neste domingo do Senhor. Que a graça de Deus venha nos alcançar, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro.